A ancoragem tem dois significados diferentes. Tem um significado que a gente vê no livro do Kahneman, Pensando Rápido, Pensando Devagar, em que ele fala da ancoragem como um pensamento automático baseado em informação pré-concebida. Por exemplo, se eu pergunto para alguém, já fiz esse teste várias vezes com meus alunos, Vygotsky morreu com mais ou menos que 90 anos. Todo mundo vai ter a tendência de falar idades bem maiores que 80 e 70 anos, e ele morreu com 30 e poucos anos. Só que essa ancoragem não é a ancoragem que a gente vai falar, ainda que eles sejam fenômenos muito parecidos e muito semelhantes. A ancoragem que a gente vai falar, que a gente usa na PNL, usa na hipnose, ela significa de você fazer um emparelhamento de uma emoção, de uma sensação, com algum estímulo externo. Então, ela nos remete ao chamado condicionamento clássico. Provavelmente alguém quem já fez psicologia, com certeza, já ouviu falar desse cara, Pavlov. É um russo. Vou falar a história dele rapidinho, se o vídeo ficar muito longo, tu não perde a paciência, não curte. O Pavlov, ele estudava, na verdade, a saliva dos cães. Ele descobriu, por exemplo, que de acordo com a comida que se apresentava para o cachorro, o teor da saliva era diferente. É impressionante como que a pessoa imaginava fazer isso. Então, se apresentava carne, a saliva se preparava de uma forma a comer a carne e digerir a carne. Mas se fosse outro alimento, a saliva era diferente. E ele nunca teve, apesar de ter virado o ícone da aprendizagem, ele nunca teve pretensão de trabalhar com a aprendizagem. O negócio dele, inclusive, ganhou um Nobel em relação à fisiologia e essas relações envolvendo o estômago, as questões do estômago e das enzimas envolvidas com a digestão. Aí o que aconteceu? Para poder fazer o estudo da saliva dos cachorros, ele cortou aqui atrás dos cachorros e colocava uma mangueirinha extraindo, pode parecer bem cruel, né? E ficava extraindo a saliva o dia inteiro. E ficava extraindo saliva, extraindo saliva. O objetivo dele era extrair saliva. Porque ele sabia que no momento que surgisse um estímulo incondicionado, um instinto de ver a comida, o cachorro ia começar a salivar e ele coletava aquela saliva. Só que ele aproveitava e coletava saliva ao longo do dia, outras salivas que surgiriam. E Pavlov descobriu uma coisa interessante, é que quando o cara que ia alimentar os cachorros, encostava no portão para poder abrir os cachorros, antes de mostrar a comida, os cachorros já salivavam. E ele percebeu o que a gente chama de emparelhamento do estímulo. Ele percebeu que o estímulo como o portão, que não tem nada a ver com os nossos instintos envolvendo saliva, ou com o instinto do cachorro. Ele percebeu que o portão conseguia fazer o cachorro salivar como se fosse a comida. Ou seja, todo estímulo que acontece simultaneamente é neutro, mas acontece simultaneamente com o estímulo que a gente já tem algo instintivo, uma reação já instintiva, uma resposta incondicionada, a gente acaba associando isso ao estímulo. E depois, se esse estímulo sozinho surge, a gente começa a atribuir a esse estímulo neutro a causalidade. Então, por exemplo, tem gente que por trabalhar com o celular tem taquicardia quando o celular toca. Ou seja, está tão acostumado a ter problema no celular que quando ele atende, ele tem a taquicardia do problema que surge. E depois, se a pessoa amada liga, ou sei lá, a mãe liga, o pai, o telefone vibra, ele inconscientemente já fica com a taquicardia. Ou seja, um estímulo que tinha nada a ver com os nossos instintos, que era o celular, ficou associado com uma coisa instintiva, que é ficar apreensivo diante do perigo. Agora, qual que é a diferença da âncora? A âncora, ela é um pouco, o que a gente vai utilizar aqui, ela é um pouco mais ampla, porque ela consegue fazer um emparelhamento de estímulo neutro com sensações. Então, como que funciona isso? Alguém já deve ter visto, ou nas minhas aulas, nos meus vídeos, eu instalando o chamado signo-sinal que eu faço Durma. Por que eu consigo instalar? Eu faço o transe, aprofundo. Quando eu aprofundo o transe, já o tanto que quero aprofundar, o sujeito pega aquele estado de transe e faz o emparelhamento com o estímulo que não tem nada a ver com o nosso instinto, que é o Durma. Ou podia ser qualquer outra coisa. E a partir daí, este consegue, como um atalho, desencadear aquilo que era incondicionado, que é a reação do relaxamento. Então, quando você, por exemplo, alguém tem muita insegurança,
por exemplo, e você quer instalar uma âncora de segurança. Você vê, por exemplo, faz a pessoa visualizar, depois de aprofundar, visualizar uma pessoa que dá muita segurança para ela, sei lá, se a pessoa abraça ela, ou uma cena que ela teve muita segurança, ou a pessoa na anamnese falou um momento da vida dela que ela teve muita segurança, você faz a pessoa reviver aquele momento, e ao reviver aquele momento, ela começa a ter aquela emoção fisiologicamente. E você fala, em algum momento vou tocar a sua mão, e essa emoção aumenta. E você começa a emparelhar o estímulo. E você começa a fazer aquele toque, desencadear aquela emoção. Por isso que a gente fala de âncoras o tempo todo, na hipnose, na PNL. Âncoras para ansiedade, âncoras para autoestima, confiança. Então, se você quiser instalar uma âncora, você tem que aprofundar o transe no nível mínimo. O ideal é o sonambúlico. E, aliás, muita gente não sabe, o sonambúlico não é o último dos níveis. Nas escalas, geralmente, tem outros níveis depois. BV é uma mesa, tem níveis depois do sonambúlico. Mas o sonambúlico é aquele transe que a gente fala que já dá um barato legal e já dá para resolver os problemas da pessoa terapeuticamente de uma forma mais intensa. Ou rotina de entretenimento. A âncora não instala bem se o sujeito não tiver aprofundado adequadamente. Se ele não tiver aprofundado adequadamente, ele não vai sentir a emoção que está falando e a âncora não vai funcionar. Frequentemente me perguntam como que os terapeutas conseguem passar para o sujeito a âncora. Como que o sujeito mesmo faz. Nesse caso, você aprofunda o transe. Eu gosto de aprofundar o transe. Aí eu vou aplicar, põe a pessoa numa imagem, uma visualização que vai remeter ao estado que a gente quer ancorar. E em seguida, eu falo que vou tocar a sua mão, quando tocar essa cena aumenta e essa emoção aumenta cada vez mais. E mais uma vez, quando eu tocar, essa cena vai aumentar mais, essa emoção vai aumentar cada vez mais. Eu vou focando na emoção. Depois que eu fiz 2 vezes, eu falo a seguinte frase. E o curioso é que você descobre que você mesmo é capaz de desencadear essa mesma emoção, esse mesmo estado. Nesse momento, se você pegar a sua mão esquerda ou direita, sei lá, e tocar no mesmo lugar e da mesma forma que eu toquei, essa emoção apenas aumenta. E essa emoção vai continuar instalada, esse mecanismo vai continuar como um grande presente para você no dia de hoje. E a qualquer instante que você quiser dispará-lo, bastará que você, como você está fazendo agora, quando você fala, o sujeito já faz. Como você está fazendo agora, você execute e sinta essa emoção. Se o sujeito não tiver feito agora, você fala, pode fazer isso. E no momento que ele tocar a mão dele mesmo, você tem que dar a sugestão junto. Isso, e essa emoção só aumenta. Você se sente cada vez melhor, ou cada vez mais seguro, confiança. E depois faz 2 testes com o sujeito e pergunta, é bom sentir essa emoção, não é? Pois é, você pode ficar com ela por todo o tempo com você. Espero que tenham gostado. E até a próxima. Obrigado por assistir a mais esse vídeo. Quer aprender mais sobre hipnose? Inscreva-se no nosso canal. Ou então, clique aqui e assista outro vídeo. Até a próxima.